Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações, para não perder nenhum dos lançamentos do MGF no futuro. No extremo norte do continente de Essos, uma das porções mais frias e inóspitas no mundo conhecido, encontra-se um reino de rica e antiga história, incontáveis conflitos através dos tempos e de uma das raças mais singulares e pouco compreendidas nas crônicas. Trata-se do reino de Iben, que vamos explorar no episódio de hoje. Localizado entre a costa norte do continente e o enorme e pouco explorado Mar Tremente, um oceano gelado que guarda um sem número de mistérios, o reino de Iben é formado por um pequeno arquipélago e por vezes exerceu também poder político e militar em porções próximas de Essos. Os ibeneses dos dias atuais são descendentes dos chamados Homens Peludos, que existiram na região desde o início dos tempos, sendo os responsáveis pelo estabelecimento do porto de Iben, capital do reino desde os tempos antigos. De acordo com registros Pentoshi, as terras de Andalus, de onde os invasores ândalos partiram para sua conquista de Westeros, foram no passado habitadas por uma tribo de homens peludos que seriam aparentados aos homens de Iben, mas outros acreditam que tais homens seriam, eles próprios, ibeneses, ou que tais homens, em algum ponto no tempo, migraram até Ib e as ilhas circundantes, tomando-as para si e colonizando-as. A região onde seria erguida posteriormente a cidade livre de Lorath por colonos vindos de Valíria também foi habitada brevemente por homens peludos e baixos aparentados aos ibeneses, e mesmo após o estabelecimento da cidade pelos adoradores do deus cego Boash, pessoas vindas de toda Essos se estabeleceram ali, incluindo ibeneses. O mesmo ocorreu na região de Norvus, embora não exista consenso a respeito de quem eram os primeiros colonizadores da região, se ancestrais dos Ândalos ou primos dos ibeneses. Os ibeneses do passado foram, de fato, conhecidos por ocuparem grandes extensões de terra ao norte de Essos, com resquícios de sua colonização sendo encontrados desde Lorath e o Machado, no oeste, até as Mil Ilhas, a leste. Até mesmo Westeros viu alguns desses homens em suas costas, na forma de saqueadores e piratas, atacando ao longo do rio Faca Branca nas terras que viriam a se tornar os domínios dos Manderly, de forma esporádica. Os ibeneses foram governados, ao longo dos séculos, por mais de uma centena de reis-deuses, que exerceram seu poder a partir de um grande castelo de pedra localizado no porto de Iben. A cidade de Ibsar, em Far Ib, outra das ilhas do arquipélago, foi estabelecida como um local para onde os piores criminosos da sociedade ibenesa poderiam ser enviados, para serem isolados de Ib e do restante dos ilhéus. Esses homens eram frequentemente mutilados antes do desterro, para impedi-los de conseguir voltar a Ib no futuro e para marcá-los como criminosos. Tal prática chegou ao fim com a queda do último dos reis-deuses, mas isso de nada serviu para apagar a reputação inglória e ingrata de Ibsar desde então. A relação dos ibeneses com seus vizinhos do antigo reino de Sarnor sempre foi ambígua. Eles eram, ao mesmo tempo, competidores e parceiros comerciais, negociando itens valiosos entre si e disputando a hegemonia sobre a foz do rio Sarn, o que levou o reino a travar algumas guerras contra as cidades Sarnori de Sath e Saris. Uma das maiores conquistas dessa civilização, ainda sob o governo dos reis-deuses, foi a tomada do território do antigo reino dos Ifequevron, na porção continental, embora não se saiba ao certo se os ibeneses foram os responsáveis pela extinção desse misterioso povo da floresta, ou se eles simplesmente recuaram mais e mais para o interior das florestas, ou simplesmente fugiram para outra porção do continente. Os ibeneses também estiveram entre os escravos fugitivos que participaram da fundação da cidade de Bravos, após escaparem de seus captores valerianos. Contudo, os dias de glória dos ibeneses no continente teriam um fim com o início do Século de Sangue, após a condenação. Após a queda da maior parte do reino de Sarnor para os invasores do Dothraki, os Calazares se viraram para os assentamentos ibeneses, o que provocou diversos conflitos. Os exércitos de Iben alcançaram uma famosa e grande vitória contra os comandados de Khal Onco, mas isso não foi o suficiente para conter as ondas de Calazares que vieram mais tarde, empurrando-os cada vez mais para o litoral. O Calazar de Khal Skoro foi o primeiro a tomar e destruir a grande cidade de Ibish, e embora os ibeneses a tenham reconstruído mais tarde, ela voltou a cair uma geração mais tarde, dessa vez por ação de Khal Drogo, passando metade da cidade pela tocha. O golpe final contra Ibish foi dado pelo neto de Onco, Khal Dako, que se vingou pela derrota de seu avô atacando a cidade.
Ao chegar aos seus portões, ele descobriu que os habitantes haviam fugido em direção a Ib, e tomado pela fúria pela ação covarde de seus inimigos, Daco queimou toda a cidade e as terras circundantes, colocando um fim a quase todo o controle ibenês sobre aquela parte do continente. Os ibeneses eventualmente retornaram e ergueram a cidade de Nova Ibish, muito menor e mais humilde que o assentamento anterior, e a partir dali mantiveram um pequeno domínio na porção norte de Essos desde então. A Era de Ouro de Iben terminou quando o último dos reis deuses foi deposto, durante o Século de Sangue. Dali em diante, o governo do reino coube ao Conselho das Sombras, um grupo de cidadãos poderosos e eminentes escolhidos pelo milhar, a assembleia de ricos membros de guildas mercantis, sacerdotes e nobres da antiga linhagem, semelhante aos conselhos de magistres das cidades livres, que se reúne em Porto de Iben. O povo desse reino é frequentemente chamado apenas de Os Homens de Ib, em alusão à maior das ilhas do arquipélago, de mesmo nome, que reúne grande parte da população do reino. A grande ilha abriga a capital de Porto de Iben, uma cidade sombria e cinzenta, construída inteiramente em pedras da região, com ruas calçadas e elevações agudas, iluminada por lamparinas mantidas acesas por óleo de baleia. A maior e mais importante estrutura da cidade são as ruínas do antigo Palácio dos Reis Deuses, e Porto de Iben é a única porção na ilha de Ib onde forasteiros não ibeneses são autorizados a circular parcialmente, em sua maioria para negociar com os pescadores e comerciantes locais. A ilha de Ib também abriga o assentamento menor de Ibnor, enquanto a ilha montanhosa de Far Ib, a sudeste, abriga a cidade de Ibsar, a antiga colônia prisional. Um pouco mais a sul, já nas terras continentais, encontra-se a cidade de Nova Ibish. O povo ibenês em si é bastante distinto dos outros seres humanos, sendo considerados como uma espécie diferente, que tem problemas frequentes em tentativa de acasalar com outros homens. Pesados, de ombros largos e com profusos pelos cobrindo seus corpos, os ibeneses são, em geral, mais baixos que outros homens, raramente ultrapassando 1,65 m, o que causa frequentes comparações aos anões de outros universos de fantasia, embora também se teorize que seriam semelhantes aos homens de Neandertal, que viveram em nosso mundo em um passado não tão distante. Eles são dotados de longos braços e pernas curtas e largas, e têm sobrancelhas espessas e cheias, pequenos olhos fundos, grandes dentes quadrados e queixos pesados. Tanto os homens quanto as mulheres de Iben possuem pelos por todo o corpo, inclusive sobre os lábios, o que significa que mesmo as fêmeas possuem bigodes. Ibeneses capturados e vendidos para escravidão normalmente terminam em funções navais ou de luta, como soldados ou lutadores de arena, devido à sua estrutura corporal forte. Ao tentarem gerar filhos com outros humanos, os homens de Iben só produzem filhos com má formação ou deficiências, além de serem sempre estéreis, enquanto as mulheres ibenesas engravidadas por homens de outros lugares do mundo dão à luz apenas natimortos e monstruosidades. Mas tais uniões são, de todo modo, bastante raras, com os ibeneses preferindo se envolver apenas entre si. Ainda assim, existem estudiosos na cidadela que teorizam que, devido ao grande alcance de suas incursões no passado, os ibeneses podem ter inserido seu sangue em diferentes povos do mundo, como por exemplo os Skagossi de Westeros. Os ibeneses são um povo do mar, famosos principalmente por suas proezas como navegadores e caçadores de baleias. Os navios baleeiros de Iben, facilmente reconhecíveis pelos cascos largos cobertos de piche negro e pelo característico cheiro de sangue e gordura de baleia, podem ser vistos em todas as partes do mundo, atrás de suas presas ou atracados nos grandes portos de Westeros, Essos e das Ilhas do Verão, negociando seus produtos. Tais navios são famosos no mundo todo por sua força e robustez de construção, já que são feitos para resistir às piores tempestades marinhas e aos ataques dos maiores leviatãs que possam vir a encontrar, e os marinheiros que os tripulam são conhecidos por seu costume de mascar gordura de baleia. Mas isso não significa que os ibeneses sejam o mais extrovertido dos povos. Na verdade, é exatamente o oposto. Os homens de Iben são naturalmente desconfiados de estrangeiros e preferem quase sempre se manter entre seus iguais, se misturando a homens de outros lugares apenas quando absolutamente necessário, ou nos poucos casos em que abandonam sua terra e se tornam mercenários, soldados, lutadores de arena ou comerciantes itinerantes. No passado, os ibeneses acreditavam que qualquer homem que se afastasse demais do litoral, ao ponto de não ser mais capaz de ouvir o som das ondas se quebrando contra a costa, seria amaldiçoado, traçando um interessante paralelo entre eles e os homens de ferro dos Sete Reinos. Os pescadores ibeneses são intrépidos, se aventurando nas águas geladas do Mar Tremente, ao norte de suas ilhas, em busca de cardumes de bacalhaus, arenques, pescadas e enguias, sem temer as águas revoltas ou as criaturas fantásticas que se acredita popularem essa parte do mundo, como os místicos dragões de gelo, dos quais virei a falar no futuro.
Visitantes e mercadores vindo de outras partes do mundo somente podem circular pelo distrito portuário de Porto de Iben, e só são autorizados a se aventurarem para além da cidade na companhia de um anfitrião ibenês, e tais convites são bastante raros, devido à natureza desconfiada dos ilhéus. Os homens que vivem nas florestas e montanhas do interior de Ib e nas ilhas menores que a circulam são ainda mais reservados e desconfiados de todos os não-ibeneses. Esses homens normalmente vivem como pastores ou mineiros e ainda preferem fazer seus lares em cavernas ou construções simples de pedra cinzenta escavadas diretamente no solo. Eles também preferem um estilo de vida solitário, não se organizando em vilas ou assentamentos, e sim vivendo isolados ou, no máximo, em pequenos núcleos familiares, e apenas se reúnem para ocasiões especiais, como casamentos, funerais e para adorar seus deuses misteriosos. Um fato conhecido a respeito dos ibeneses de maneira geral é que, devido à tremenda força física que lhes é natural, eles costumam se sobressair a todos os outros homens, incluindo os Westerosi, em seu esporte preferido, a luta desarmada. No entanto, também são notoriamente temíveis no campo de batalha, se lançando ao combate com grandes machados de batalha e escudos de couro e madeira, motivo pelo qual são tão estimados em companhias mercenárias. Para além de sua pesca e exploração baleeira, das quais exploram a carne, a gordura, o óleo e mesmo os ossos, os ibeneses também comerciam ouro, ferro e latão, abundantes nas montanhas de Ib, e peles de diversos animais, madeira das densas florestas da região e âmbar também são itens de comércio populares em Iben, sendo exportados para todo o mundo. Os ibeneses são conhecidos por manter intenso comércio com Lorath, Bravos, Volantes e mesmo as Ilhas do Verão, bem ao sul, além da cidade de Saf, última porção sobrevivente do reino de Sarnor. E mesmo nos Sete Reinos, os navios de comércio ibeneses não são incomuns.